Em uma recente entrevista à imprensa, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, respondeu a um jornal sobre a questão dos mercenários da Wagner e Yevgeny Prigozhin, o líder dos mercenários da Wagner. Primeiro, os americanos disseram que não tinham nada a ver com a Rússia e que respeitavam a independência da Rússia. Eles acreditam que a questão da Wagner é uma questão interna da Rússia. Lavrov não pensa assim. Lavrov quer responder à mídia russa que isso também é como uma mensagem de um diplomata russo de alto escalão falando sobre Mutin, uma rebelião de Prigozhin, o líder da Wagner, uma das organizações militares de mercenários. De acordo com a mídia russa, ultimamente, Prigozhin e Wagner têm procurado formas de resistir, principalmente, de exigir condições muito irracionais. Por exemplo, eles questionaram o ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, e uma série de outros funcionários e acreditam que eles viraram as costas para a Wagner. As vitórias da Wagner no campo de batalha de Beikat foram muito ferozes, mas agora a Wagner de repente se transformou de um herói, de uma pessoa muito honrada no território da Rússia, em um dos rebeldes. Isso significa traição, um crime muito grave. E nos primeiros dias, os Estados Unidos disseram que sabiam disso com 2 dias de antecedência, que sabiam da rebelião da Wagner com 2 dias de antecedência. Vamos dar um passo atrás para comentar se isso é verdade. Vamos apenas assumir temporariamente que os americanos têm um sistema de inteligência muito especial e que podem saber com antecedência sobre todos os eventos do mundo. No entanto, tudo o que a Rússia está comunicando ao mundo exterior, tudo o que Sergei Lavrov e até mesmo o presidente russo Vladimir Putin, até o dia em que o vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia Dmitry Anatolievich Medvedev disse, tudo prova que Wagner, a Rússia está comunicando que Wagner é atualmente uma organização que não está sob controle russo. Dizer isso significa que a Wagner está atualmente pelo menos sendo concedida asilo na Bielorrússia, sob a chamada garantia de segurança do presidente bielorrusso Alexander Lukashenko. E também ouvi nos últimos dias, que é o dia em que o presidente bielorrusso garantiu aos soldados da Wagner, aqueles que realmente querem deixar a Rússia. Essas pessoas têm um direito, que é o direito de ficar nos quartéis que esses quartéis são entregues pela Bielorrússia. No entanto, as coisas seriam muito mais simples se a Wagner fosse derrotada, seu líder capturado ou seus soldados dispersos. A verdade é que a Wagner não foi dissolvida. Tornou-se uma força militar que não está sob o controle de nenhum país. Até mesmo os Estados Unidos estão trabalhando para provar ao mundo que esta é uma força rebelde. Temo que essa afirmação não seja do interesse dos países ocidentais no futuro próximo. Por quê? A primeira coisa que a Rússia fez foi fazer o mundo reconhecer que a Wagner não pertence mais à Rússia. A mídia, o presidente russo Putin, o ministro das Relações Exteriores russo Sergei Lavrov, e até mesmo o ministro da Defesa russo Shoigu e o vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia Dmitry Anatolievich Medvedev, todos disseram que a Wagner é uma organização dissidente que não está mais relacionada à Rússia. Já pensou que um dia a Wagner atacará a Polónia, a Ucrânia ou qualquer membro da OTAN, mas não é membro de nenhum país? E as pessoas deixam em aberto a questão de onde uma força mercenária que não é apoiada por nenhum governo obtém suas armas e munições. Algumas pessoas até dizem que o avião do líder da Wagner voou para a Bielorrússia. Então, quem controla esse avião? Nunca vi uma força militar que não tenha o apoio de nenhum país no território de nenhum país. Eu só acho que é uma questão simples de pensar onde a gasolina deve ser despejada no avião para ele voar. Quanto mais eu ouço, mais me pergunto como isso pode ser tão fácil. Mas se o Ocidente continuar a comunicar que a Wagner se separou ou que a Wagner está em rebelião, então um dia a Wagner atacará a Polónia e não pertence a ninguém. O artigo 5 da NATO é inútil. O artigo 5 da NATO é quando um país ataca um Estado-membro da NATO, é um ataque a todo o bloco da NATO e por defeito eles serão atacados pela NATO. Então, se a Wagner atacar a Polónia, que país é atacado? Esta é uma preparação, se for uma estratégia militar, é terrível. E eu nunca pensei em uma artimanha, isso é muito bom. Se a Rússia usar seu exército para atacar diretamente a Polónia sem o envolvimento da NATO, o artigo 5 da NATO não seria inútil. Mas se a Rússia atacar a Polónia e os Estados Unidos não participarem, também será um tapa na cara dos Estados Unidos e se os Estados Unidos participarem, a guerra realmente se tornará extremamente feroz e talvez essa seja a razão pela qual eu acredito que é uma razão importante para os Estados Unidos saberem que é uma força russa, mas também implicitamente não a reconhecem para não precisar participar de uma guerra. Em suma, no tabuleiro de xadrez, você não deve trocar um peão por uma torre. E se o exército russo atacar diretamente um país como esse, as consequências seriam muito assustadoras e os russos certamente pensariam no que acontecerá se os Estados Unidos realmente entrarem em guerra. Mas se o exército da Wagner, um exército exilado, um exército insular que foi chamado da Rússia, não há razão para atacar a Rússia quando a Wagner atacar a Polónia. Eu acho que isso é um jogo de salva-face.
A Rússia está criando um jogo para que pelo menos se não participar, se a Wagner atacar a Polónia, os Estados Unidos não serão desgraçados porque não precisam ativar o artigo 5 da NATO. Mas quem quer que tenha inventado esse jogo também é um mestre dos tempos antigos e modernos, certamente na história da humanidade esse jogo não é nada novo. Se assim for, ainda temos que esperar para ver o que Prigozhin e a força da Wagner farão nos próximos dias. Os próximos meses, até os anos que virão. A história é que essa força existe, eles vivem de quê? Quem cria? O que os milhares de pessoas que seguem o Sr. Prigozhin para a Bielorrússia vivem e quem é seu próximo alvo? E claro, atacar a Bielorrússia também não é fácil. A Bielorrússia só permite que a Wagner fique lá, e não fornece apoio militar à Wagner. A Bielorrússia não sabe como a Wagner sobrevive. Se o Ocidente atacar a Bielorrússia, ela se tornará um alvo de ataque russo. Anteriormente, Putin também disse claramente que havia entregado o sistema nuclear à Bielorrússia um mês antes da rebelião da Wagner. Isso chocou o mundo inteiro. E agora que eles têm as mercadorias quentes, a Wagner está na Bielorrússia, mas a Wagner não é bielorrussa, então a história pode ficar muito interessante. Esta é uma teoria chamada papo de rua, eu pensei assim e não sei se é ou não. Mas estou esperando sua argumentação. Eu quero ouvir sua opinião. Eu quero que você me ajude a assinar este canal, compartilhe esta conversa aqui. Eu quero que você se inscreva em mim. Eu também quero ouvir sua opinião. Na sua opinião, o que eu acabei de compartilhar é digno dos chamados Kong Ming e Meng do passado. A lei militar é terrível, certo?